Então, para a gente falar de ácido hialurônico, eu preciso te explicar algumas coisas para que você possa, de uma vez por todas, parar com aquela dúvida de qual preenchedor eu uso para o lábio, qual preenchedor eu uso para a olheira. Existem algumas características que a gente precisa conhecer e a gente fala muito das características reológicas, mas antes de chegar nas características reológicas, eu preciso te apresentar as características biofísicas, eu preciso apresentar como esse ácido ele é feito. Então, para isso, vamos lá que eu vou começar a te mostrar algumas coisas que você precisa saber. Então, olha só. Logo aqui, a gente já consegue ver por essa imagem que os dois produtos que estão apresentados aqui, tanto da direita quanto da esquerda, eles são produtos diferentes. Isso é inegável. A capacidade de lifting de um é maior do que a outra. Um eu quase consigo ver o tipo de molécula, o outro ele já é um gel mais fluido. O que muda de um para o outro? Então, a gente precisa falar sobre isso. E para começar esse assunto, a gente precisa falar sobre o crosslink. Muitas vezes é muito usado, talvez você já tenha escutado essa palavra dentro de ácido hialurônico, mas não sei se faz muito sentido, então eu vou tentar te explicar de uma forma muito fácil. O crosslink é a quantidade de ligações entre as partículas. Falar que um ácido hialurônico é crosslinkado é falar que pegaram aquela molécula de açúcar, que é o ácido hialurônico, que era uma molécula simples e linear, que tinha sido organizada ali e ligou uma partícula na outra. Por que ligaram uma partícula na outra? Não sei se você sabe, mas a gente tem ácido hialurônico no nosso próprio corpo. A gente produz ácido hialurônico no nosso próprio corpo. E ele tem um turnover aí, mais ou menos, de 24 a 48 horas. Se ele tem um turnover, significa que tem alguma coisa que tira ele dali. E se tem alguma coisa que tira ele dali, essa coisa também tira um outro ácido hialurônico que a gente vai colocar. Por isso, é necessário que, para que o ácido hialurônico ele dure na nossa pele, para que ele seja um gel, para que ele seja duro, para que ele não só hidrate, mas consiga fazer lifting, ele se ligue. A gente deixa essas cadeias a indústria, né? Deixa essas cadeias de uma forma muito mais complexa. E a primeira forma que eles fazem de deixar mais complexa é através do crosslink, é ligando uma partícula na outra. E existem duas formas de fazer essa ligação. A primeira delas é naturalmente. Eu falo que o melhor exemplo de crosslink natural é a gente tomando banho, pegou o cabelo saiu, o que a gente faz? Enrola. E aí, se eu enrolo um pouquinho, aquele cabelo ele vira um bolinho menos projetado. Se eu enrolo muito, ele vira uma bolinha mesmo, rígida. Quanto mais crosslink natural eu faço, mais rígido aquilo fica, maior a capacidade de lifting. Então, a primeira característica que eu tenho é crosslink, que é ligação. Essa ligação pode ser feita natural, enrolando o ácido hialurônico, a cadeia dele na cadeia dele mesmo, todo mundo junto, ou pode ser feito de forma química. Eu posso pegar aquela estrutura e adicionar substâncias químicas, e após adicionar essas substâncias químicas, eu consigo criar mais ligações. E essas substâncias químicas têm diferentes nomes, é o que a gente vê muito hoje no mercado, as diferenças de substâncias químicas. Então, a primeira delas, que é a mais utilizada, vai ser a terceira representada aí, olha, que tem 1,8 nanômetros, que é o BDDE, que tem esse nome gigantesco aí, butanediol digliceril éter. É o BDDE, é o agente crosslinkante químico mais usado, olha, que faz essa pontezinha amarelinha aí, que pega essa cadeia e consegue deixá-la mais complexa. Recentemente, nós tivemos o lançamento de alguns produtos no mercado, na verdade, o relançamento, porque já existiu há um tempo atrás produtos com esse agente crosslinkante, que é o DVS. O DVS ele é um agente crosslinkante que está representado aí no primeiro, olha, divinilsulfona. Então, ele é um agente com 0,63 nanômetros. E eu trouxe essa imagem aqui para vocês, porque quem já utilizou preenchedores com DVS, a gente consegue perceber que uma grande característica dos preenchedores com DVS é a capacidade que eles têm de fazer mais lifting. Eles são produtos que têm uma capacidade, então, de conseguir elevar mais o tecido. E aí eu quero voltar lá naquele exemplo que eu te dei do cabelo. E eu disse que quanto mais crosslinkado, mais duro ele fica, mais lifting ele faz. Então a gente já fez uma primeira comparação ali, que crosslink
ele é a adição de um agente reticulador ou a mistura da molécula fazendo com que ela fique mais rígida, e quanto mais próxima uma partícula está da outra, quanto mais crosslink, seja natural ou seja crosslink químico ele tem, mais próximo está, mais lifting faz. E por que então produtos com DVS acabam sendo produtos com uma maior capacidade de lifting? Quando nós olhamos a estrutura molecular, que é essa foto que está aí para vocês, fica muito fácil da gente identificar. Imagina que, olha, que o BDDE ele tem 1,8 nanômetros e o DVS tem 0,6. É como se eu falasse assim, vamos todo mundo entrar dentro de uma sala e dar a mão. Se eu dou a mão com o braço afastado, 1,6 nanômetros, a gente fica mais distante do que se eu falar, agora a gente vai dar a mão, mas todo mundo encosta o cotovelo no corpo. A gente vai chegar todo mundo mais perto. Então, o DVS, por ter cadeias menores, faz com que as partículas fiquem mais próximas. E se as partículas estão mais próximas, eu tenho uma maior capacidade de lifting, mesmo com talvez menor quantidade de agente reticulante. Fez sentido? Bem, isso é um fato. Não é a única coisa que determina a capacidade de lifting de um ácido, né, de um preenchedor. Existem outras características e a gente vai ver que a indústria combina diversas delas para que a gente possa ter a gama gigante de preenchedores que a gente tem. A segunda característica que é importante a gente entender é a concentração de partículas. Então, a maior parte dos preenchedores do mercado que a gente tem hoje tem de 20 a 25 miligramas de ácido hialurônico, não variam muito dentro disso. A gente tem alguns que tem 30, que são preenchedores corporais, e outros que tem 12, que costumam ser utilizados como skin busters, ou seja, só para hidratação. Mas a concentração também vai me dizer quanto a capacidade de lifting. Quanto maior a concentração do ácido hialurônico, normalmente maior a capacidade de lifting, mas eu preciso ainda considerar as outras duas informações que eu estou passando aqui para vocês. A primeira delas é crosslink e a segunda é tamanho de partícula. Eu adoro essa imagem ela mostra pra gente que eu tenho um gel de ácido hialurônico que foi formado com mais ou menos crosslink, que pode ser um gel que está com mais capacidade de lifting ou menos, então mostra como eu já combino essas informações, que pode ser mais ou menos concentrado de ácido hialurônico, combina essas informações e eu passo ele numa peneira, que é esses círculozinhos que estão representados aí. Essa peneira ela pode ter espaços bem pequenininhos ou ela pode ser uma peneira mais larga. Dependendo do tamanho dessa peneira, eu tenho partículas maiores ou menores. E aí, gente, olha, observem como isso se torna uma coisa quase infinita. Isso é uma demonstração da marca Restylane, por isso que ela ainda aparece aqui. Eu posso pegar preenchedor com alto crosslink em peneira pequena e ter um tipo de preenchedor com uma concentração maior com alto crosslink em peneira grande. Eu posso misturar tudo isso e é isso que as empresas fazem. É assim que elas lançam suas linhas de preenchedores para determinadas áreas com diferentes características. E essas características que vão acontecer, que vão se formar por essas características biofísicas, então esse preenchedor que se forma, esse gel, vamos falar ainda de gel, não vamos falar de preenchedor. Esse gel que se forma pela combinação dessas características, ele vai ter comportamentos diferentes no organismo, dependendo de como isso tudo aconteceu, faz sentido? Então, fatores que são importantes da gente conhecer sobre esses produtos o crosslink, se ele é um produto com mais ou menos crosslink. Normalmente, produtos com mais crosslink são chamados de produtos muito reticulados, alta reticulação, produtos densos, porque reticulação é um outro nome que a gente dá para crosslink também, é ao processo de crosslink. Eles podem ser produtos com mais ou menos concentração de ácido hialurônico, e aí isso também vai me falar quanto à capacidade de lifting. Normalmente, produtos com mais concentração de ácido hialurônico vão ter maior capacidade de lifting do que produtos com menos. E depois também eu preciso entender sobre o tamanho das partículas. Partículas maiores fazem mais lifting do que partículas menores.
Se eu tenho grandes partículas e eu vou lá e aperto esse tecido, ela não vai conseguir ficar tão homogênea. Agora, se eu tenho partículas bem pequenininhas, ele consegue se acomodar. Isso tudo reunido vai trazer para a gente o que nós chamamos de características reológicas. As características reológicas são como os géis se comportam. E é o que a gente vai ver então agora na próxima aula, antes de falar das marcas comerciais. Então vamos falar primeiro de reologia.